Pessoal, tem um assunto muito importante que eu acho interessantíssimo e fundamental de nós discutirmos. E esse assunto tem a ver com a tensão que tem sido alimentada entre homens e mulheres, sobretudo homens e mulheres negros e negras. Eu e a minha namorada sempre conversamos sobre a dor do outro, né? Sem dúvida, eu nunca vou saber a dor que a minha namorada sente quando ela é vítima de uma ação, de uma violência machista, né? Eu nunca vou saber o que é a dor, né, de uma vítima da violência provocada pelo machismo, porque eu sou homem. Isso é um fato, né? Minha namorada me fez pensar sobre como solucionar esse problema, né? Sobre quais seriam os caminhos possíveis para tratarmos essa questão, né? E conversando com a minha namorada, inevitavelmente nós chegamos a algumas conclusões bastante pertinentes, bastante interessantes, né? É possível nós compreendermos a dor do outro. Nós nunca vamos saber o que é, né, ser vítimas. No meu caso, eu nunca vou saber o que é ser vítima do machismo, né? Eu nunca vou saber o que é ser vítima da violência contra a mulher, né? Porque a minha experiência de vida, desde o momento que eu nasci até agora, é uma experiência calcada e baseada na minha condição de homem, né? De modo que eu não sei e nunca vou saber, pelo menos nessa vida, o que é sentir essa violência, né? Mas nesta vida, né, eu posso sim aprender a compreender essa dor, aprender a entender essa dor, né, a partir de processos de sensibilização e de empatia, né? Nós somos muito insensíveis, cada vez mais insensíveis, né? A dinâmica social associado ao pensamento colonial, ao pensamento da colonialidade, né? A colonialidade do saber nos torna cada vez mais insensíveis, cada vez mais individualistas, né? Cada vez mais entorpecidos, né, e distantes de uma compreensão humanizadora, de modo que não conseguimos hoje entender a dor do outro. Isso provoca uma série de tensões, sobretudo nos nossos espaços de militância, né? E acabamos por nos degladiar e acabamos por disputar, por exemplo, o lugar de fala, né? Qual é o meu lugar de fala? Qual é o seu lugar de fala? Eu não sei onde isso vai chegar, né? O que nós deveríamos estar preocupados é em compreender as nossas dores, né, a partir de processos de empatia, de fortalecimento da empatia e de fortalecimento da sensibilidade, né?
E a esses processos eu dou o nome de processos educativos. É importante que nós pensemos nos ambientes de militância, nos ambientes de formação política, nos ambientes de formação cultural, de difusão cultural, nos ambientes de proteção cultural, processos educativos. Não consigo pensar em outras maneiras de nos fortalecermos enquanto povo, de nos unirmos em prol de uma luta realmente consistente, realmente forte contra a colonialidade do saber, se não for fora de estratégias de educação. Porque nós precisamos da educação para entendermos a dor do outro. Nós precisamos da educação, nós precisamos de processos educativos para conseguirmos fortalecer empatia, para conseguirmos fortalecer nossas sensibilidades. E somente com sensibilidade, com empatia, nós conseguimos corrigir as distorções das nossas consciências, provocadas pelo racismo, pelo machismo e por todas as outras, por todos os outros fatores e por todas as outras os outros impactos da colonialidade do saber. O feminismo é o movimento, né, de reivindicação dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, né? Então é um contrassenso muito grande nós, homens negros, termos algum problema, termos algum tipo de tensão, né, contra o feminismo, tá? Nós precisamos localizar os problemas, nós precisamos entender a complexidade das tensões que estão postas, sobretudo nas redes sociais, né? Essas tensões, elas precisam ser associadas, né, aos seus interlocutores, né? Essas tensões, elas precisam, elas possuem uma assinatura. Essas tensões possuem assinatura. Essas tensões, elas possuem mães e pais, né? Essas tensões, elas não são tensões de um movimento, elas são tensões de pessoas, né? Então é preciso para o movimento, né, que se pretenda unido, que se pretenda ser unido, que se pretenda ser um movimento político forte o suficiente para disputar ideologicamente um projeto de sociedade e um projeto de pensamento, né? É importante para esse movimento maturidade para lidar com as tensões de pessoas, É importante a esse movimento ter maturidade para lidar com as frustrações pessoais, com as frustrações das pessoas, né? Então é importante separar o que é individual do que é público. É importante separar o que são as histórias de vida do que são os fatos políticos, né? Por quê? Porque se a gente não tiver maturidade para separar histórias de vida de fatos políticos, para separar o que são problemas políticos, fatos políticos de tensões pessoais, o movimento ele tende a definhar,
né? Nós tendemos então a valorizar as problematizações geradas, sobretudo nas relações, né? De tensões entre as pessoas, motivadas pelas diferenças de perspectivas políticas, do que centrar nossas energias nos objetivos e nas metas do movimento, quer seja a luta contra o pensamento da colonialidade. A leitura que eu faço sobre esse problema localiza na colonialidade, né, a centralidade e a fonte motivacional de todas as perspectivas de luta, né, por mais diferentes que elas sejam, tá? Desta forma, o que eu gostaria de dizer é que atualmente eu venho percebendo uma ênfase muito grande, né, nas diferenças de pensamentos e de perspectivas de lutas e de perspectivas políticas, né, de modo que essas diferenças têm motivado muitos atritos, né, e muitos desgastes entre nós, né, e não deveria ser assim. Na verdade, todos os movimentos, né, por direitos humanos, todas as perspectivas políticas, as perspectivas de militância, as perspectivas de lutas, elas deveriam convergir, né, para uma unificação de forças contra o pensamento colonial, né, contra a perspectiva da colonialidade, né, pois é dessa perspectiva, é da perspectiva da colonialidade, né, que surge que surge a energia, né, que alimenta o racismo, que alimenta o machismo, que alimenta as desigualdades, que alimenta a violência, né, que historicamente nos acomete, né. Penso que existem problemas, existem diferenças importantes, né, que precisam sim ser discutidas e que precisam sim ser problematizadas, né, mas não acho que esses problemas eles devem ser centrais, eles devem ser problemas que inviabilizem lutas conjuntas, que inviabilizem a união de forças, sobretudo para que a gente possa, para que a gente tenha condições, né, de construir, né, possibilidades reais, né, de criarmos um projeto de sociedade, né, um projeto político de sociedade, né, que sociedade nós queremos, né, como vamos reivindicar direitos, como vamos conquistar ou reconquistar os direitos que perdemos, né, como vamos reorganizar as nossas bases, né, como vamos reorganizar as nossas estruturas de modo que possamos, né, organizar o movimento de luta, o movimento político, um movimento de educação, um movimento que dispute, né, político e ideologicamente o pensamento, tá, para que a gente consiga organizar e fundar, né, um pensamento que não seja da ordem da colonialidade, que não seja da ordem do racismo, que não seja da ordem do machismo, né? E que este pensamento ele seja amplo o suficiente, né, para que caia no senso comum, para que seja absorvido, né, na dinâmica mais fluida da sociedade e que seja
incorporado, né, na cultura, né, de uma forma mais ampla, né, de uma forma que não fique só nos nossos grupos politizados da militância, né, mas que ganhe uma amplitude de modo que atinja pessoas que não necessariamente têm experiência, né, com a luta política engajada, né, e que, portanto, esse pensamento e esse sentimento contra-hegemônico se torne, né, gradativamente um pensamento de senso comum, né. Para isso a gente precisa de fato entender, né, compreender, né, que existem questões, existem diferenças que precisam ser tratados em fóruns preparados para isso, né, de modo que a gente não gere tanto desgaste, né, e de modo que a gente não prejudique uma luta maior, que deve ser uma luta de todos nós, a luta de todos nós, a luta contra a colonialidade, a luta contra o pensamento colonial, a luta contra o racismo, né, que fundamenta a colonialidade e o pensamento ocidental.